Boa noite a todos e todas. Vocês tomaram café, gente? Passaram pelo cortejo mais cedo ali? Então, novamente, boa noite. Agora é com axé, isso é importante. Gente, vai passar uma lista de presença, se vocês puderem assinar, tá? É uma satisfação, uma alegria, em nome do programa Ações Afirmativas, a gente está todos aqui e todas reunidos nesse momento. Quem quiser chegar um pouquinho mais para frente, acho que é legal, a gente dá mais axé aqui também na frente, não ficamos sozinhos. Eu vou convidar, então, para esse momento de mesa de abertura, a professora doutora Andréa Moreno, diretora da Faculdade de Educação. A professora doutora Cláudia Andréa Maiorca Borges, pró-reitora de extensão da UFMG. A professora doutora Licina Maria Correia, pró-reitora de Assuntos Estudantis da UFMG. E não querendo. Ouviu? Uhum. O professor doutor Bruno Otávio Soares Teixeira, pró-reitor de graduação da UFMG. A professora doutora Rosimar de Fátima Oliveira, coordenadora do PPGE, justificou a ausência e não pôde comparecer. A professora doutora Teresina Anfume Kawajaki, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Docência do Promestre. Então, vamos iniciar o nosso evento com a fala da professora Andréa. Nossa, muito rápido. Ainda ia me concentrar aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar nessa mesa, nesse dia tão importante, né, para o Programa de Ações Afirmativas. Agradecer, em nome do Natalino, toda essa comissão, tudo isso que vocês prepararam. E eu tinha recebido a incumbência de falar 5 minutos, né? E como eu sou uma virginiana muito obediente, eu tentei colocar alguns pontos que eu queria falar para vocês, né? Enquanto eu estava pensando o que falar, eu me lembrei de uma frase do professor Boaventura de Souza Santos. Eu me deparei com essa frase quando eu trabalhava na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Viçosa, e a gente construía, naquele momento, o Plano Nacional de Extensão. Cláudia ainda não estava na Pró-Reitoria, mas vai saber dessa história, né? E nós discutíamos muito algo que era muito caro à extensão universitária, que era a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Naquele momento, a gente queria muito fugir da ideia de extensão como prestação de serviço, né? E era fundamental que a extensão tivesse vinculada ao ensino, vinculada à pesquisa, articulada, né, com essas duas questões.
E, naquele momento, o professor Boaventura de Souza Santos esteve no Brasil conversando com a gente, e ele falou uma frase que, inclusive, se tornou epígrafe, eu não sei se ainda é, mas epígrafe do Plano Nacional de Extensão, o livrinho do Plano Nacional de Extensão vinha com a epígrafe dele, que dizia o seguinte sobre a extensão: numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assentem configurações cada vez mais complexas de saberes, a legitimidade da universidade só será cumprida quando as atividades, hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante das atividades de investigação e de ensino. Era uma coisa muito paradoxal na época, né, ele dizer isso, porque ele convidava a gente, né, a sumir com a extensão, porque não precisaria mais existir ela como tal, de tão integrada que ela estaria nas atividades investigativas e nas atividades de ensino, né? Porque dizia ele, né, que isso era fundamental para desencastelar a universidade, né, para que a gente estivesse junto da sociedade, né, saindo dos muros da universidade. E eu fiquei pensando nessa frase, né, quando eu estava pensando no que eu ia falar aqui, porque eu acho, de certa maneira, que essa provocação ela pode ser, né, pensada para as ações afirmativas, né? Até quando, né, a gente precisará das ações afirmativas, né? Eu acho que a nossa utopia é não precisarmos mais dela, porque não fará mais sentido, porque a gente terá uma universidade, né, igualitária, inclusiva. Nenhuma você chegou. Inclusiva, né, diversa, né, com atores, professores, técnicos, estudantes, negros, na mesma proporção que a gente tem de brancos, né? Então, fiquei pensando nisso, né? E, obviamente, que, ao pensar nisso, né, a gente tem a noção do quanto isso está longe de acontecer ainda, né? Não só dentro da universidade, né, mas, né, na universidade como não só na faculdade de educação, mas eu acho que na universidade como um todo. Obviamente, né, que a gente sabe que a gente já deu alguns passos adiante, mas a gente sabe também, é testemunha de a gente dar alguns passos adiante, é obrigada a dar mais alguns para trás, né? Não tem sido fácil, a gente tem noção disso. De todo modo, eu que me formei lá na década de 80, na UERJ, que era considerada uma universidade até bastante para frente, né? Talvez, acho que foi uma das primeiras universidades, inclusive, né, que adotou a reserva de vagas. Mesmo assim, era uma universidade muito branca, muito branca. Eu me lembro de eu ter uma colega negra numa turma de 60. Né? Então, acho que isso diz algo. E eu acho que esse dia aqui, né, também, né, esse cenário que a gente vê daqui de cima, mostra que a gente avançou, né, demos alguns passos para frente. Né? Depois eu fiquei me lembrando também, já depois aqui na UFMG, desde que eu cheguei na UFMG, eu sempre acho, primeiro que eu sou uma defensora dos órgãos colegiados, né? Eu acho que a universidade é o que é, porque a gente tem colegiados, né? Por mais que dê trabalho, né? Por mais que dê trabalho. E logo que eu cheguei na universidade, na UFMG, eu achei que uma das maneiras mais importantes e mais frutíferas para eu conhecer o que era a universidade era estar nos órgãos colegiados. Então, logo que eu entrei, acho que 1 ano, 2 anos depois, eu fui suplente no CEP, de um colega aqui da FAI, representante da FAI no CEP, e, naquele momento, a gente estava gestando a discussão da reserva de vagas para pós-graduação. Né? Rodrigo vai lembrar disso, porque a gente conversou muito na época sobre isso, e eu estava, apesar de ser suplente, eu estava substituindo o meu titular justamente no dia em que a gente votou no CEP a reserva de vagas. Né? E, embora muito contente, né, de que a gente tinha conseguido aprovar a proposta de 50% de vagas, né, de reserva de vagas para negros na pós-graduação, ao mesmo tempo, a gente percebia ainda nichos, né, muito conservadores que olhavam, né, de nariz torto essa proposta. Né? E acho que
logo depois, por coincidência, acho que a gente, né, foi muito bom ter aprovado aquela... E eu fiquei muito contente, porque logo um tempo depois eu fui ser coordenadora da pós, aqui na FAI, e a gente teve que implementar essa política, né? Então, discutir essa política no colegiado, fazer o primeiro edital, né, em que essa proposta tinha que ser, né, operacionalizada, foi um desafio, né? Foi um desafio, e acho que, né, passado alguns anos, né, acho que a gente tem noção do quanto foi feito, mas tem também noção dos limites, né? Lá no programa de pós-graduação, por exemplo, a gente sabe que é preciso aprofundar isso, é preciso que a vaga de reservas ou os negros não estejam presentes majoritariamente só numa linha, né? É preciso, né, que os temas sejam diversificados, né? É preciso que outros professores que nunca tiveram estudantes negros, né, abram e se sensibilizem para isso. É preciso que os editais e o processo seletivo seja, de fato, feito com reservas, né? Enfim, uma série de desafios que a gente tem pela frente, mas acho, né, que a FAI tem também, hoje, no programa de pós-graduação, um parceiro institucional importante do Programa de Ações Afirmativas, né? Seja porque vários docentes integram, né, o programa e estão, né, lá na linha, sobretudo na linha de movimentos sociais, mas não somente, né? O PPGE também abre editais específicos para as ações afirmativas de bolsa, né? Esse ano fez isso, enfim. Embora a gente saiba, né, que isso pode ser refinado cada vez mais, eu acho, né, que a gente tem avançado, né? Eu falei, então, um pouco da pós, né? Mas eu acho que agora, na direção da faculdade, a gente tem uma dupla responsabilidade, né, de aprofundar, né, tudo isso que a gente vem falando, e acho que trazer essa posição política, né, para, né, a direção é algo muito importante, né? Eu acho que uma visão inclusiva, em defesa da presença de pretos e pretas na universidade e na FAI, leva necessariamente a gente pensar em políticas concretas para que isso aconteça e se aprofunde, né? Embora a direção não faça nada sozinha, né, é fundamental que a gente seja propositivo nessa perspectiva, né? Sobretudo na FAI, como vocês sabem bem, é a faculdade que talvez tenha a presença majoritária de negros e negras do que toda a universidade, né? Então, acho que isso, para a gente, é muito importante. Acho que 20 anos é uma idade muito importante, né? Todo mundo lembra quando fez 20 anos, né? A gente está deixando de ser jovenzinho, deixando de ser adolescente quase, né? E passa a ser adulto. Ninguém faz 20 anos em vão. Então, acho que a gente pode, né, pensar isso institucionalmente no programa, do mesmo modo, né? O programa está ficando adulto, e isso significa, né, que é hora de se aprofundar, é hora de aprofundar isso que foi proposto há 20 anos atrás, né? Fazendo parcerias importantes, achando, né, caminhos, buscando resultados mais profícuos, né, não só aqui na FAI, mas em toda a universidade, né? Então, eu queria dizer para todo o programa, né, que vocês têm na FAI e na nossa direção uma parceira, né? Quero terminar aqui, não vou me alongar, falei que era só 5 minutos, e acho que já falei mais, né? Mas muito obrigada, né? Eu estou muito convicta, né, de algo que eu aprendi com vocês, né, que, de fato, a coisa está ficando preta, e quando a coisa está ficando preta é porque ela está ficando boa. Muito obrigada. Passo a fala para a professora doutora Cláudia Maiorca. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas aqui da mesa, as autoridades. Natalino, muito obrigada por me convidar e convidar para a Reitoria de Extensão para estar aqui nesse momento de comemoração de 20 anos do Programa Ações Afirmativas.
Tem tanta coisa que a gente podia falar, né, nesses 20 anos, mas são só 5 minutos. 5 não, 2, né? Mas eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao Programações Afirmativas por ter, né, nesses 20 anos, e até antes dos 20 anos, porque a gente sabe que, quando um programa se institucionaliza, né, tem muita história antes para acontecer, por tudo que vocês fizeram, fazem, né, pela luta, pelas ações afirmativas na nossa universidade, no nosso estado, no nosso país. A gente sabe que é um programa referência, né, para o Brasil. E eu não posso deixar de falar de um agradecimento, né, como Pró-Reitoria de Extensão, ressaltar, né, que toda essa construção que vocês fizeram, têm feito nesses 20 anos, ele se dá em estreita e intensa relação, diálogo, conexão com os demais setores da sociedade, né, os movimentos sociais, as políticas públicas, né, se a gente ainda não chegou, né, na universidade que a gente sonha, né, diversa, plural, enegrecida como queremos e lutamos, certamente já avançamos bastante, ou pelo menos um pouco, né, hoje um pouco mais, né, hoje, na reunião do CEP, foi aprovada, né, uma proposta que até Rodrigo participou da comissão, né, que apresentou essa proposta para reserva de vagas para os concursos de docentes na nossa universidade. Eu acho que isso vai ser uma grande... Eu sempre digo, né, se as ações afirmativas na graduação e na pós, elas caracterizam uma revolução, né, na nossa universidade, de mudança, né, radical, né, inclusive nos ajudando a ser universidade pública no sentido, né, mais radical da palavra, do que a gente entende por público, né? Agora, com essa medida, né, essa decisão aí, das reservas de vagas na contratação de docentes, acho que isso, né, vai mudar completamente o quadro do perfil dos nossos docentes na nossa universidade, e a gente vai caminhando, né, nesse sonho de uma universidade preta, né, enegrecida, como também sempre falamos. Então, esse diálogo intenso com os movimentos sociais, né, com os setores da sociedade, com os movimentos negros, de juventude negra, movimento afro-LGBT-QIA+, movimento de mulheres negras, né, movimento da juventude rural também negra, né, assim, tanta diversidade dessa experiência, né, de ser negro, ser negra nesse país. Então, quero agradecer por todo o aprendizado, por essa intervenção que vocês fazem nas nossas vidas pessoais, mas também na instituição, nas políticas públicas, né, nessa referência que vocês se tornaram no nosso país. Mas eu tenho um agradecimento, né, especial para fazer, porque eu cheguei na UFMG em 2006. E, em 2006, eu já conhecia a Nilma, né? Fui professora lá da PUC, várias vezes a convidei para estar lá conosco, né? Definição, né, de trabalhar com estudantes jovens de trajetórias populares, e o Ações deu esse recorte negros e negras, né? E lá em 2006, 2007, eu recebi um presente, né, assim, que foi... fui convidada, né, pelo Ações para assumir a coordenação do programa do programa Conexões de Saberes, né? Então, a gente é filho nós somos filhos do programa Ações Afirmativas. Hoje, o programa não existe mais como um programa de extensão, mas ele é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão. Então, esse é um legado, né, também que essa história, que essa conexão deixa, né? A gente sabe do impacto que núcleos como esses, que programas como esse têm na vida dos estudantes, das estudantes negros e negras. A gente pode ver aqui, né, vários já, né, que se formaram, vários são mestres, são doutores, estão trabalhando nas políticas públicas, estão multiplicando, né, toda essa luta e essas reflexões no contexto da educação e nos diversos contextos de atuação. Então, esse aprendizado, né, poder sonhar esse mundo diferente, né, esse mundo mais justo, junto com ações, eu tenho muito, muito orgulho. Assim, eu me sinto, né, uma aprendiz, né, nesse processo todo, mas saibam que levo esses aprendizados e esse encontro por onde eu estou, né, na minha experiência docente, na minha experiência como gestora, na minha experiência como cidadã, na minha experiência como militante também de tantas causas. Então, vida longa
ao Programações Afirmativas, que a gente possa, de fato, enegrecer essa universidade, mas com dignidade, né? Acho que esse é um grande desafio também, né? Toda a discussão da permanência, toda a discussão, né, da diversidade de saberes também, que essa diversidade de corpos, né, e de experiências traz para a nossa instituição. Então, muito obrigada, e, Natalino, realmente, muito obrigada por me possibilitar participar desse momento festivo, né, tão alegre. Obrigada. Passamos agora a fala para a professora doutora Licínia Correia. Boa noite, todas, todos e todes. Quero começar, então, saudando, cumprimentando aí os que chegaram aqui, estão aqui, né, estiveram aqui antes de nós e que estão aqui conosco nesse momento. Quero também dizer, né, o quanto para nós, né, é importante estar aqui nesse momento. Eu me lembro que muitas pessoas faziam as perguntas assim, mas você não pesquisa relações raciais? E eu dizia, não assim, né? Não é meu objeto de investigação, mas como assim você não pesquisa relações raciais? Porque preto faz pesquisa, né? Relações raciais não pode ser um tema, um problema de pesquisa para pretos e pretas, né? Não somente para pretos e pretas. Então, eu sempre tive aqui, né, aqui na FAI, isso nunca foi uma pergunta que me foi feita, eu sempre fui acolhida com aquilo que eu sempre trouxe, com meu modo de pensar, de olhar, de fazer pesquisa, né, e fui acolhida como docente do Observatório da Juventude da UFMG, que é, né, observatório também irmão, né, que é também irmão das ações afirmativas. Então, quero começar dizendo isso, né. Dito isso, eu quero dizer que eu estou aqui hoje, né, representando a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, como pró-reitora de Assuntos Estudantis, mas também, né, representando o gabinete da reitora. A reitora manda os cumprimentos para o Programa Ações Afirmativas, dizendo que foi um choque de agendas, mas que e afirmando a importância desse programa para a nossa universidade. Isso que aconteceu hoje no CEP, né, tem lastro, né? Isso tem lastro, né, Cláudia? Não é uma ação assim, né, inusitada, não é alguém que nos deu de presente, né? Reserva de vagas para docentes numa universidade de 95 anos não é, né, uma coincidência, né, e certamente, né, e a gente não precisa esses 20 anos aí contam, né, uma história que vem sendo narrada pelo Programa Ações Afirmativas. Então, que venham mais reservas de vagas e que elas existam enquanto, né, o racismo existir sobre nós, né, enquanto o racismo existir sobre nós como uma sombra, né, sobre as nossas vidas e sobre a vida de nossos, né, nossos jovens, nossas jovens. Também pensar que a universidade se abre para, né, se pensa hoje como, né, uma universidade diversa, e o fato de estarmos nessa gestão tem a ver com isso, com o compromisso dessa gestão, né, como universidade diversa, plural, né, que reconhece a diversidade, não só do ponto de vista não só como do ponto de vista ideológico, mas político, né? Ou seja, são políticas e ações afirmativas que fazem uma universidade se pensar afirmativa. Então, fico muito feliz com essa notícia do CEP, viu, Claudinha? Não estava sabendo da não. Eu vi que estava na pauta, mas não estava sabendo, não. Uma boa notícia para nós comemorarmos hoje, né, os 20 anos do Programa Ações Afirmativas. Quero dizer, né, o quanto a universidade ganha, né, e nós temos aprendido isso, né? A universidade ganha quando ela se pensa, quando ela se projeta para fora dos muros da universidade. E o Programa Ações Afirmativas sempre teve esse caráter, né? Eu acho que eu conheci os Ações Afirmativas fora da universidade. Depois que eu fui conhecer dentro da universidade, porque eu não sou, né, né, não tenho, como eu não tinha vínculo com a UFMG nenhum, né? Venho de outras bandas, né, de outros lugares.
eu já conhecia o programa Ações Afirmativas, né? Já conhecia, por exemplo, quando teve umas ações ligadas à Fundação Ford aqui no Brasil, e o programa Ações Afirmativas era uma referência em Minas Gerais, foi uma grande referência para as bolsas, né? para o processo de seleção e de bolsas desse programa, né? Para esse financiamento da Fundação Ford aqui no Brasil. Eu estava, na época, fazendo doutorado, né? E aí foi conhecer o Ações a partir dessa intervenção, né, do programa. Também conheci o programa Ações Afirmativas pelos movimentos negros de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, pelas pessoas que participavam do movimento negro. Então, eu fui, na verdade, conhecendo o programa Ações Afirmativas de outros lugares, né, de relações que não estabelecidas na universidade. E isso me dá, né, isso me trouxe, né, digamos, né, isso me diz, né, nos diz o quanto o programa Ações Afirmativas, nesses 20 anos, construiu uma universidade, construiu a política de ações afirmativas na UFMG. E eu diria que não só na UFMG, Cláudia disse isso, né? A UFMG, digamos, é uma referência porque o programa está aqui, mas é um programa que tem, né, uma capacidade de irradiar-se, né, de irradiar-se pelas pessoas que estão no programa e pelas ações que o programa estabelece. A política de bônus, por exemplo, da UFMG, né, uma outra ação que, né, também tem esse lastro do programa Ações Afirmativas. E eu preciso contar tanta coisa, né? A afirmação na pós, não vou nem dizer. Ao falar da afirmação na pós, né, eu falo de vocês, né? Yes! Eu falo dessa pessoada maravilhosa que está aqui conosco, e vou me lembrar, né, de uma orientanda, né, que nos deixou nesse plano, a Patrícia Monteiro, e que falava do programa Ações Afirmativas como se fosse assim. Ela falava do programa Ações era a alma, né? Ela falava com a alma, o quanto o programa Ações Afirmativas mudou radicalmente a vida dela. Não só do ponto de vista acadêmico, mas de se pensar como mulher e como mulher preta, docente, em Ibirité. Ela era da Rede Municipal de Ibirité e da Rede Municipal de Contagem. Então, tive várias orientandas, né, que passaram pelo programa Afirmação na Pós, e que me contam e que me narram isso. Me narram que não é um programa que simplesmente, né, te instrumentaliza para estar na universidade, para estar no programa de pós-graduação, né, mas é um programa que que constrói, que te possibilita enxergar-se preta, né, e constituir-se identitariamente. Bom, é isso, gente. Isso é um pouco do que eu sei do programa Ações Afirmativas, e é um pouco do que eu vivi do programa nessa universidade. Um programa, né, feito... Não é um programa, são pessoas, né? Porque a gente fala de programa, parece que é um programa, assim, não, um negócio... Não. São pessoas que foram se substituindo ao longo do tempo, né? Porque eu fui acompanhando isso também, né? Pessoas entrando na coordenação, pessoas assumindo outros lugares na universidade, outros lugares fora da universidade, né, professora Nilma? Né? Então, a gente foi vendo assim, o quanto que o Ações foi fazendo isso, né? Foi iluminando, foi irradiando, iluminando essa universidade, né? E, ao mesmo tempo, também, né, jogando luzes sobre as questões, as temáticas raciais, as questões raciais. Então, viva o programa Ações Afirmativas e viva as pessoas, né, que vivam muito as pessoas que estão hoje nesse programa. Passamos agora para a fala do professor Dr. Bruno Teixeira, pró-reitor de graduação. Então, muito boa noite a todos os meus colegas de mesa. Gostaria de agradecer em especial aqui o professor Natalino pelo convite. Estou muito honrado de representar a Pró-Reitoria de Graduação aqui nessa noite. Cumprimento todos que estão presentes aqui, né? E sinto honrado de chegar aqui participando de uma festa de aniversário, né? Que é o que temos aqui hoje. Lamento muito não poder participar até a parte do bolo,
porque por compromissos pessoais vou precisar sair antes, mas eu fiz questão de estar aqui presente. E enquanto eu ouvia meus colegas, eu lembrei de um fato. Eu ingressei na universidade enquanto docente do quadro efetivo em 2009, que coincidentemente foi o primeiro ano que a política de bônus passou a ser implementada aqui na universidade. E, a partir do meu ingresso aqui, pude ver ao longo dos anos realmente mudanças muito significativas. Mas eu confesso que a primeira vez que eu entrei em uma sala de aula, enquanto docente de uma turma de calouros, eu percebi uma diferença, foi no ano de 2019, que, coincidentemente, corrige-me se eu estiver errado, foi o ano em que a banca de heteroidentificação começou a ser implantada nos processos seletivos. Aquela primeira vez, eu cheguei numa turma e eu tirei uma fotografia instantânea e eu percebi, está diferente, né? Completamente diferente da turma que eu concluí meu curso aqui na universidade. E hoje participar aqui deste evento é uma oportunidade muito honrosa para mim de pensar como toda essa história começou a ser construída aqui dentro da universidade. Eu acho que a beleza dessa história está para além das lutas, do trabalho árduo de tantas pessoas desta universidade. Eu acho que muito aqui personificadas na professora Nilma Lino, a gente poder perceber a importância na produção de conhecimento numa determinada temática para produzir políticas públicas capazes de efetivamente, aos poucos, ir transformando realidades tão difíceis como as que vivemos no nosso país. Eu acho que de tudo aqui que eu gostaria de celebrar é a importância do conhecimento aqui produzido com relação às ações afirmativas e, não coincidentemente, como o professor Andréa disse, a Faculdade de Educação é a unidade da UFMG que tem o maior percentual de professores negros, né? Hoje eu vi lá no relatório da comissão, da qual o professor Rodrigo faz parte, 36%. Né? É um percentual que é um pouco o dobro da média da UFMG, mas ainda assim vale destacar abaixo do percentual de população negra no censo do IBGE no estado de Minas Gerais. Então, acho que é um momento duplo que a gente tem que comemorar aqui. Da conquista, do que foi feito ao longo desses 20 anos, mas também olhar para frente e pensar que muito ainda precisa ser feito ao longo aí de algumas décadas. Mas, se nesses 20 primeiros anos tantas mudanças já foram conquistadas arduamente, acho que isso tem que nos encorajar a continuar trabalhando mais do que nunca na idade adulta, né? Professor André, aos 20 anos a gente tem mais força, mais maturidade e energia para trabalhar ainda melhor. Acho que esse deve ser o nosso objetivo. Enquanto representante da Pró-Reitoria de Graduação, eu queria destacar aqui 2 pontos. Primeiro, a importância nesse processo das formações transversais. Das 9 existentes, gostaria de destacar 3. A mais óbvia é a formação transversal em relações étnico-raciais, mas também gostaria de dizer aqui das formações transversais em saberes tradicionais e em direitos humanos, que guardam forte correlação com toda a temática aqui existente. E o que está acontecendo nas formações transversais é que as interseções estão se tornando cada vez mais fortes, elas estão se tornando transversais entre si, né? E o processo formativo dos nossos estudantes tem melhorado realmente muito e, assim, formado aqui mais do que profissionais, mas melhores cidadãos para o nosso país. Acho que essa formação ética, ampla e cidadã é um objetivo da UFMG, muito bem colocado já no primeiro artigo das normas gerais de graduação, e é uma conquista importante também para a gente refletir e pensar em como ampliar e aprimorar nos próximos anos. E, por fim, só gostaria aqui de dar as notícias, de certa forma fazer um convite. Nós demos início, no mês passado, aos trabalhos de 3 grupos de trabalho que foram nomeados pela Câmara de Graduação. Um deles é o GT que a gente está chamando de Graduação Plural, que tem como objetivo fazer uma reflexão ampla no âmbito da graduação das conquistas que foram construídas dentro da UFMG, né, para tornar a graduação mais plural.
quando a gente passa os olhos nos números, a gente, em alguns aspectos, realmente tem felizes constatações de mudanças e, ao mesmo tempo, também tem indicativos de onde a gente deve concentrar nossas energias para continuar aprimorando esse processo de transformação, até que, como bem disseram meus colegas aqui, a gente não precise mais discutir esses assuntos, sempre de uma forma otimista, pensando, né, nessa melhoria contínua que a gente vai tendo. Então, a gente tem uma previsão no mês de novembro, não temos uma data, de ter um primeiro seminário com uma devolutiva desse grupo de trabalho, e um dos nossos objetivos é exatamente que a gente produzir um material e alguns números-chave. Eu falei para o GT o seguinte: olha, eu preciso aqui de ter 5 fatos que todo membro da comunidade da UFMG, estudante, servidor técnico administrativo ou professor precisa saber sobre as mudanças que ocorreram na UFMG nos últimos anos. É muito importante a gente se apropriar para ganhar energia para continuar trabalhando. Então, são essas as palavras que eu gostaria de transmitir em nome de toda a Pró-Reitoria de Graduação. Mais uma vez, agradecer aqui pelo convite e parabenizar toda a comunidade que tem trabalhado, né, por meio desse programa e ajudado, além da UFMG, né, a construir também um país melhor. Então, gente, muito obrigado, boa noite. Passamos a fala agora para a professora Terezinha Kawasaki, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Docência, Promestre. Obrigada, Natalino. Eu queria agradecer, eu estou muito honrada de participar da mesa mesmo. Para quem me conhece assim de perto, sabe que eu não tenho muito dom da palavra, né? Mas eu sou uma boa observadora. Acompanho de perto todos os movimentos nossos, né? Desde quando eu era estudante aqui, me tornei professora depois de um tempo, passei pela chefia do DMTE, atualmente estou na coordenação do Promestre, né? E eu observei, sabe? Durante todo esse tempo, eu observei. Eu vi assim, eu li outro dia, não sei se foi uma entrevista, né, coisa de Facebook, mas eu vi o Rodrigo dizendo que, nos 20 anos de UFMG, 20 anos das ações afirmativas, a UFMG mudou, né? Eu acho que mudou, sim, né? Eu observei que mudou. Eu observo ainda que nós temos muito ainda a mudar, né? E, como coordenadora do Promestre, eu trago o compromisso nosso, né, do programa de manter as ações afirmativas e continuar lutando também pela permanência de nossos alunos, né, que eu acho que é a nossa luta principal lá do Promestre, atualmente, é a permanência dos nossos alunos. Eu estava vendo a porcentagem até hoje de manhã mesmo, porque a gente queria participar do edital do TAC, né? Então, nós temos 1/4 dos nossos estudantes, embora a entrada seja 50%. Né? Então, nós temos essa questão que eu trago como uma meta da gente, do Promestre, se comprometer com essa luta e sair, né, da causa para uma realidade. Eu espero que, futuramente, a gente já realmente não precise discutir muito essa questão. Tá? Então, eu trago esse compromisso nosso aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada por estar aqui. Somos nós que agradecemos. Nesse momento, então, eu convido vocês para sentarem lá embaixo, desfaça essa mesa. Muito obrigado, viu, gente? Bom, dando continuidade ao evento, eu gostaria de convidar para compor a mesa agora, juntamente comigo, a professora doutora Shirley Aparecida Miranda, pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis, ex-coordenadora do Programa Ações Afirmativas na UFMG.
Convido também o professor doutor Rodrigo Ednilson de Jesus, presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG, esse também coordenador do programa Ações Afirmativas. Bom, nosso momento agora será de compartilhar um pouco da experiência de 3 coordenações, né, do Ações Afirmativas, e aí, posteriormente, a gente vai passar para um vídeo e a professora doutora Nilma Lino vai estar aqui com a gente. Tá bom? Boa noite a todas e todos. Uma satisfação muito grande olhar o auditório daqui, porque eu estava ali de costas, não tinha a dimensão disso, né? Eu trouxe algumas imagens, eu sou uma pessoa meio nostálgica, então trouxe algumas imagens para contar um pouco da história dessa trajetória que pude dividir com Shirley de 2013 a 2019 à frente da coordenação do Ações. Então, a gente fez uma pequena dobradinha e essas fotos, né, os marcos, eu acho que está na cabeça de muita gente, né? Mas as fotos, como elas são do meu arquivo pessoal, elas não dizem tudo daquilo que aconteceu, porque as pessoas têm outras imagens. Mas é uma pequena amostra de como que a presença no Ações Afirmativas me tocou pessoalmente e que também transformou a cara dessa universidade. Rapidamente dizendo, algumas pessoas acham que eu sou formado em pedagogia, mas eu sou cientista social de formação. Eu migrei para a Faculdade de Educação, que eu sempre digo que é a maior colônia de cientistas sociais fora da Fafiche, justamente por essa dimensão acolhedora da Faculdade de Educação, né? Então, eu volto para a Faculdade de Educação como docente em 2012, e eu estou falando aqui porque eu estou enrolando, porque eu não estou achando a apresentação. Pronto, achei. Eu não quero me alongar. Então, eu fiz... quase uma prestação de contas, né? Mas um pouco da gestão 2013 e 2019, que eu pude compartilhar com Shirley. E, embora essa gestão tenha iniciado em 2013, existem antecedentes dessa gestão. Eu tinha uma outra foto aqui, né? Mas eu tinha trago um pedacinho de um artigo que Shirley e eu escrevemos em 2012, numa pesquisa coordenada por Nilma, né, Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola. A necessidade de cumprir o que determina a Lei 10.639 é indicada pela maior parte dos gestores como fator que contribui para a adoção das medidas para incorporar e desenvolver uma educação para as relações étnico-raciais. O mesmo comportamento é observado em relação ao empenho pessoal de dirigentes na implementação da lei, quando somado às indicações de governadores, prefeitos e secretários. E eu trouxe essa dimensão da lei porque ela estava presente lá na 10.639 e, de alguma forma, está presente também na 12.711. Né? Mas eu queria trazer uma imagem de conexões prévias. Né? De 2005 e 2008, nós tivemos a possibilidade, eu me formei no Conexões de Saberes nesse período,
e a Cláudia já fez conexão, né, porque essas coisas estão conectadas. Eu espero que dessa imagem e das imagens que apareçam, vocês acessem imagens, memórias mentais eternas que cada um de vocês tenham. Então, esse período foi um período anterior ao começo da gestão e que foi precedido dessa, que foi uma felicidade, mais um aperto no coração, que foi a ida da Nilma para a Unilab. Essa é uma foto de uma das despedidas, e essa é uma foto do encontro com Nilma, já em 2015, na Secretaria de Educação. Mas, quando Nilma sai, né, da coordenação, ela nos convida para assumir um programa que já tinha 10 anos e que estava muito referenciado na pessoa dela. Essa era uma responsabilidade muito grande, né? E aí, uma das primeiras reuniões, nós fizemos um planejamento estratégico, acho que muito inspirado nas lições do José Eustáquio, né, do Taquinho, que está ali, e nós definimos 4 eixos de ações. O primeiro eixo, que a gente chamou de ações na UFMG, que esteve orientado para o fortalecimento das políticas de ações afirmativas no âmbito da universidade, possibilitando o enraizamento de práticas políticas, pedagógicas, acadêmicas e culturais orientadas por uma perspectiva afirmativa. O segundo eixo, a pós-graduação, esteve voltada para o ingresso e fortalecimento da participação de estudantes na pós-graduação, a partir de sua participação na produção acadêmica e em debates no interior da universidade acerca da questão racial. O terceiro eixo, a pesquisa, esteve voltado para a consolidação das ações afirmativas como um espaço privilegiado de produção dos conhecimentos acerca das relações étnico-raciais no Brasil. Dentre os temas envolvidos, ao longo dos últimos anos, destacamos práticas educacionais para a diversidade, práticas pedagógicas, educação quilombola, ações afirmativas, branquitude e branquidade, história africana e afro-brasileira. E a quarta, não menos importante, relação com a educação básica, que esteve voltado para o fortalecimento das distintas ações de formação de professores da educação básica, na modalidade de cursos de curta e longa duração, ou seja, na modalidade de palestras e seminários. Isso nós fizemos uma elaboração em 2013, numa sala aqui do 3º andar, a última sala, foi uma reunião bastante intensa, em que a gente discutia se tratava-se de institucionalizar a temática de ação afirmativa ou institucionalizar o programa. Olhando para esses 4 eixos, e olhando as ações que nós fizemos, a ideia é tentar ver se a gente se aproxima, em que medida, dos eixos que a gente propôs há 10 anos atrás. Então, logo em 2013, eu acho que talvez uma das primeiras ações foi justamente o Seminário Internacional 10 anos de Políticas, Projetos e Ações Afirmativas na UFMG. Avanços, limites e contradições. A gente fez o lançamento da nova marca, né, da camisa, foi justamente nesse auditório. As pessoas estão aí até com a camisa, né? Tem crianças aqui, eram crianças, agora já estão adolescentes, né? Eu vou passar mais rápido. Em 2013, nós vivenciamos uma situação muito tensa e intensa, que foi o trote racista na Faculdade de Direito. E também, como resultado disso, a gente estava numa mudança de gestão, uma das derivações foi a Resolução de Direitos Humanos da UFMG, né? Então, o Ações Afirmativas esteve presente em todos esses momentos, seja no pátio, lá na Faculdade de Direito, naquela assembleia bastante tensa, seja na composição da comissão. É importante chamar a atenção que o Ações Afirmativas e o Coletivo de Estudantes Negros, o CEM, foram atores fundamentais
na construção, na reivindicação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A ocupação da reitoria em 2013, pode ser que eu erre alguns meses aí, né? Mas e o debate que aconteceu na porta da reitoria, ele fez eco à necessidade de uma instância que dialogasse mais de perto com os estudantes. Então, a Pró-Reitoria e a Diretoria de Ações Afirmativas é produto também dessa mobilização. Em 2014, ainda, nós realizamos o Fórum de Ações Afirmativas de Minas Gerais, com a participação da Secretaria do Estado de Minas Gerais, mas também com a presença de outras universidades, especialmente de Ouro Preto. Então, de lá para cá, essa formação foi a segunda, mas várias atividades foram realizadas na universidade a partir disso. Em 2016, houve a publicação dessa pesquisa Educação e Relações Raciais, Estado da Arte, uma pesquisa em rede que é citada e é utilizada por muita gente, é uma referência importante para quem é do campo das relações raciais. Em 2016, a mobilização pela reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação. Resgatei aquela chamadinha ali, mas teve uma ocupação também muito incisiva no prédio da reitoria. Isso também impactou a decisão do Conselho. Em 2017, pensando o eixo da educação básica, essa foi uma turma da especialização em políticas de promoção da igualdade racial, o EPIR. A Patrícia Monteiro, ela está aqui nessa foto, referenciada pela Licínia. Esse foi uma atividade no Reinado 3 de Maio, no Concórdia. Eu estou indo rápido, tentando ir rápido. Essa também foi o curso o Kizomba e Afirmando Direitos, Educação e Quilombos em Minas Gerais. É essa equipe parte da equipe que trabalhou nesse curso. Essa imagem, embora não seja o início da história do Afirmação na Pós, um curso de preparação para o ingresso na pós-graduação, mas é uma foto bastante significativa porque tem uma equipe bastante ampliada. Não é mais aqueles que iniciaram, mas outros que se juntaram no caminho. Em 2018, uma mobilização também bastante importante, que eu acho que incide no que é a universidade hoje, que é as comissões de sindicância para apuração de denúncias de fraude em cotas. O movimento de estudantes contra a fraude em cotas foi fundamental para pressionar a universidade para construir tecnologia social para enfrentar esse problema. Em 2018, não dá para esquecer esse momento marcante, a realização do Copene Sudeste, aqui na UFMG, a equipe verde que brilhou aqui no Congresso, e logo, no final do ano, uma caravana indo para o Copene Nacional, em Uberlândia. Para quem não sabe, o Copene é o Congresso Nacional e Regional de Pesquisadores Negros e Negras. Eu já estou cansando. Em 2018, teve a pesquisa sobre estudantes cotistas no ensino superior, foi uma pesquisa nacional em rede, que entrevistou estudantes negros e negras do Brasil inteiro, formados por meio das políticas de cotas. Em 2019, a criação da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão, com as bancas de heteroidentificação. Esse momento eu sempre acho um momento muito especial, porque não é só o aprimoramento da política, mas é a possibilidade de pessoas negras e negras serem gestoras e operadoras da política dentro de uma universidade pública, e isso não é pouca coisa. E não à toa nós fizemos essa reunião na sala mais importante da universidade, que é a sala de sessões.
né? Isso para dizer algumas das coisas desse 2013 e 2019, e eu achei que ia trazer uma surpresa, mas as colegas já anteciparam. Uma coisa de hoje, 22 de setembro de 2022, que não foi a aprovação das cotas para docentes negros com deficiência nas universidades, porque isso já existe desde 2014, mas foi a aprovação de um mecanismo para dar efetividade a essa reserva de vagas. E isso foi feito a partir da criação de um indicador onde a gente consegue ver a cara e o pertencimento racial de docentes por unidades acadêmicas da UFMG. Então, é também uma contribuição, doações afirmativas, para que a universidade possa olhar para si e possa implementar políticas procurando mudar a cara da instituição. Em linhas muito gerais, penso eu que várias dessas ações que não estão isoladas na Faculdade de Educação, elas contribuíram muito para uma instituição de ensino superior, como a UFMG, poder se chamar, de fato, de universidade. Poder dizer que é um universo de possibilidades. Porque antes eu acho que não era. Antes era uma localidade de conhecimentos. Mas, na medida que se expande, se diversifica, a gente chega mais perto de um universo. Mais perto, não lá ainda. O que é lá é a utopia, e a ideia é que os próximos 10, os próximos 20 anos nos permitam chegar ainda mais perto dessa utopia. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas. Eu vou aproveitar do tempo que me deram aqui. Eu queria começar... Eu vou ter que ler, gente, porque fico muito emocionada. Então, comemorar os 20 anos do programa Ações Afirmativas é uma alegria, né? As 2 décadas contadas aqui, nessa linha do tempo que o Rodrigo pôde apresentar, expressam a construção de um afropatrimônio, né? Mas quem escava essas imagens e consegue alcançar o que elas carregam, sabe que esse patrimônio é preenchido de afetos intensos. Então, eu queria trazer uma mensagem que lidasse com esses afetos intensos, com uma cosmopercepção de afetos que desinstalam e recriam. Eu percebi que eu e Rodrigo atravessamos 2 décadas quase, né, Rodrigo? Se a gente for pensar o período anterior, né? Então, eu queria também abrir essa mensagem saudando a nossa parceria, Rodrigo. Nossa confiança, nossa conexão de admiração mútua, que eu acho que reverbera ou faz reverberar o Ações em muitos tempos da vida, né? Bom, eu aproveito, então, essa mensagem, que eu espero que seja mesmo rápida, para reverenciar o tempo espiralar que nos traz aqui. Como nos ensina a Leda Martins, né? Antes de uma cronologia, o tempo é uma ontologia, uma paisagem habitada pelas infâncias do corpo, uma andança anterior à progressão, um modo de predispor os seres no tempo. E esse tempo não linear, né, alguns vão dizer do Nikice tempo, Iroko, o guardião dos presságios, os bons e os maus presságios, e o tempo girou e nos trouxe o natalino para o centro, né, para nos fazer seguir. Eu quero, então, fazer uma saudação ao natalino e ao núcleo gestor que ele compôs, né, muito sabiamente, com docentes, discentes, técnicos administrativos, pessoas que estão e que já passaram pelo Ações, né, e que têm feito o Ações seguir, né. Bom, eu combinei com o Rodrigo de trazer nessa mensagem alguma reflexão sobre os abalos epistêmicos do programa Ações Afirmativas, né, em 5 minutos, né? Então, não é você o problema. Bom, afinal, na colonialidade, né, que é esse alargamento do tempo do colonialismo num presente traumático e atemporal,
não há justiça sem justiça epistêmica. E, de muitos modos, essa justiça epistêmica, como a gente pôde ver aqui, tem emergido nas cotas na pós-graduação, nos temas e problemas de pesquisa insurgentes e que desequilibram até as linhas de pesquisa, né? Na produção de conceitos que nos permitem falar de realidades e de vidas negadas, quilombos, afirmação, heteroidentificação, representatividade afrocentrada, afrodiáspora, e a gente poderia enumerar aqui muitos conceitos. Numa mensagem muito rápida, que eu acho que é o que me cabe nesse momento, eu arrisco dizer dessas rupturas epistêmicas a partir de algumas de minhas aprendizagens e desaprendizagens no Ações. Eu acho que todo mundo que passa pelo Ações vive, né, aprendizagens, desaprendizagens que são necessárias para a gente continuar. Eu vou dizer de 3, para ser bem rápida. Primeiro, definir o seu lugar na luta antirracista, e em diálogo com o movimento negro e em sintonia com as demandas que são demandas de representatividade de uma existência. É certo que são muitos os lugares, porque o racismo é um monstro disforme que se infiltra nas entranhas institucionais e atravessa as subjetividades. A inevitabilidade, né, há um dos lugares que é a inevitabilidade de lutar para corpos que são perseguidos, corpos que são constantemente confrontados, os corpos pretos. Há um lugar ocasional para aproximações estratégicas e afetivas. Há o lugar das parcerias, das alianças, e há o lugar das fronteiras, quando a escolha pela luta antirracista chegou num grau incontornável ao ponto de se afirmar: essa luta é minha. Não há lugar nessa luta sem reconhecer-se no espelho do racismo, sem entender o peso da cor da pele e sem se colocar em questão. Uma vez eu escutei da Nilma que a dor da chibatada está no DNA. É evidente que a metáfora endereça a cor da pele. E é nítido que essa dor é a da pele negra, da pele preta, porque essa dor lateja todos os dias, nas perseguições de segurança, nas lojas, aos assassinatos que fazem do genocídio um cotidiano. É a mesma dor latejando todos os dias sem descanso. E é preciso aprender que essa dor não é aplacável. Ela tem que reverberar alto para expressar a violência do racismo. Ela tem que rasgar, ela tem que rasurar o espelho da brancura bem comportada que quer controlar a sua manifestação. Nunca limitar, nunca silenciar, nunca interromper a demanda. Não há e não pode haver conforto. Eu acho que essa é uma das maiores aprendizagens que se pode ter em ações afirmativas, e eu acho que é um ensinamento que ele traz para a universidade, para mim, o mais forte. Né? Construir vínculos ancestrais. Eu acho que é essa também. Né? Longe de estarmos, né, nós estamos muito longe de pensar a ancestralidade como um conceito explicativo num fluxo de tempo linear. Ancestralidade é a força da diáspora contra a colonialidade. Ancestralidade não é origem, é um fluxo de continuação, é travessia, deslocamento, criação entre rupturas e permanências, vínculos que podem ser sempre construídos. Essa é uma aprendizagem que nós também fazemos no Ações todos os dias. E eu encerro essa oportunidade de fala mencionando 3 mulheres a quem eu queria dirigir saudações. São mulheres que foram recolhidas e fizeram a passagem em diferentes tempos da nossa travessia. Uma, a Alicínia já nos trouxe, né, que é a Patrícia Monteiro. Então, vou falar das outras 2. A Inês Teixeira, amiga, professora, que esteve junto na criação do programa Ações Afirmativas e que, junto com a Ione Gonzaga e com a Wanda Prachedes, deu o start das pesquisas sobre docentes na UFMG. E a outra, a Andréia Marques dos Santos, que foi um raio de luz que veio da Bahia nos encantar e que se encantou. Né? Ela ingressou na primeira turma de cotistas da pós e segue nos inspirando no coletivo de estudantes cotistas da pós-graduação. Né? Eu quero dizer que elas estão presentes e que continuam nos inspirando. E, por último mesmo, eu queria encerrar com um caso, né? Porque professora que não conta caso não dá aula, né, gente? Então... Bom, há 2 domingos atrás, eu recebi um presente inesquecível da minha enteada, a Ayana, que algumas pessoas aqui conhecem. Né? Ela me deu ingressos, né, nos deu ingressos para o show do Mateus Aleluia, seguido da apresentação do Grupo Corpo com o espetáculo Gira.
Os eventos eles integram, né, a programação do Inhotim para a abertura do 2º ato da exposição das obras de Abdias Nascimento, em parceria com a IPEAFRO. O caso, na verdade, é uma pergunta que ficou após essa imersão no Inhotim, né? Passar pelas galerias, assistir os espetáculos, né? Se apaixonar pelo Mateus Aleluia. Bom, mas o caso é a pergunta que ficou após a imersão no Inhotim: apropriação cultural ou enegrecimento? Esse paradoxo, né? Nesse paradoxo, eu tentei pensar no que significa enegrecer. E eu sei que cada pessoa aqui hoje pode pensar o quanto o programa Ações Afirmativas enegrece a universidade. Então, vida longa, vida negra longa. Bom, o que falar depois? Eu também serei breve. Só também fiz um registro e gostaria de fazer a leitura. E eu gostaria de começar agradecendo a todas e todas pessoas que fizeram ou fazem parte da construção do Ações Afirmativas ao longo de seus 20 anos de resistência. Agradecer a Comissão de Trabalho Afirmativas, que nós carinhosamente chamamos de CTA, composta pela graduanda Andressa Souza, pelos mestrandos e mestranas Marcone Santos, Rosane Pereira, Thaís Costa, os doutorandos e doutorandas Aline Alves, Cláudia Santos, Débora Azevedo, Denilson Torino, Evandro Nunes, Glauciano Santos, Silvia Galvão, a doutoras Patrícia Santana e Ione Gonzaga, os docentes da FAI, Edgar Neto, companheiro, Vanessa Miranda, as pessoas que integram os coletivos Ações Afirmativas e o Afirmação na Pós, ao grupo de estudo, às graduandos, graduandas e colegas do Formação Transversal em Relações Étnico-Raciais e História da África e Cultura Afro-Brasileira, que estão aqui presentes, né, que foram convidados à turma, aos coletivos estudantis negros e negras diversos, ao movimento negro e ativistas intelectuais negros e negras que tanto contribuíram para o processo de democratização da universidade que está em curso. O meu engajamento político-acadêmico se deu com a entrada no programa como bolsista, e é muito interessante, ao rever esses 20 anos, eu, há 20 anos atrás, começava, né, Nilma, como um bolsista, e hoje coordeno o programa. Digo político-acadêmico, pois desde o início da década de 90, participava do movimento Black Soul na capital mineira. De lá para cá, são mais de 30 anos de militância antirracista. No Ações, aprendi o sentido do aquilombar no âmbito do espaço acadêmico universitário. Desse aquilombamento resultaram amizades que guardo com muito carinho. Na semana passada, passou um filme na minha cabeça ao ver Andressa e Marcone divulgando nas redes sociais e nas unidades acadêmicas a realização desse seminário do dia de hoje. Digo isso, pois há 20 anos atrás era eu, juntamente com a Shirlinha, que estávamos fazendo esse corre. De fato, como diz Jurema Werneck, os nossos passos vêm de longe. Tive a satisfação de conviver com várias gerações de pessoas que construíram a história do nosso programa. Nesse sentido, gostaria de prestar a minha singela homenagem à nossa querida Inês Assunção de Castro Teixeira, a Inezinha, que encantou recentemente, e tantas outras colegas que foram citadas aqui nesse momento. Os ciclos, para atingir a sua maturidade, são dinâmicos e dialogam diretamente com o cenário sociopolítico do país.
Nesse sentido, cabe ressaltar o pioneirismo do Ações no que concerne à democratização do acesso e permanência de estudantes negros e negras na UFMG. E mais, de sua contribuição com o processo de implementação das políticas de ações afirmativas, tanto no âmbito da instituição quanto fora dela. Poderia ficar a noite inteira falando da experiência estudantil vivenciada. Todavia, para não me delongar, gostaria de falar do meu lugar de luta atual como coordenador do programa. Nos últimos 2 anos, a estrutura da gestão do Ações se dá de maneira colegiada. Em outras palavras, o núcleo gestor do Ações é composto por representação de servidores e servidoras, docentes, técnicos, estudantil, professores da educação básica e professoras da educação básica e representantes do movimento negro. Gostaria de agradecer nominalmente as pessoas que aceitaram integrar o núcleo gestor na gestão 2021-2022. Analise Silva, Edgar Neto, Josimeire Alves, Lígia Sabino, Míria Gomes, Rodrigo de Jesus, Patrícia Santana, Shirley Miranda, Silva Gavão, Thelma Silva, Vanessa Eleutério e Ione Gonzaga. A esse respeito, o programa busca articular atividades de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização em torno de temas como educação, cultura, políticas públicas, formação de professores, relações étnico-raciais, entre outros. O trabalho, conforme o Rodrigo apresentou anteriormente, realizado, estrutura-se a partir de... Eu coloquei 5 linhas, viu? 5 linhas de ação, quais sejam ações na UFMG, pós-graduação, pesquisa, relações com a educação básica e internacionalização. Faltou a foto, que ele está falando aqui do Abdias. Para cada uma dessas ações realizadas, contamos com a participação dos coletivos Ações Afirmativas, Afirmação na Pós e Grupo de Estudo. Andressa, você poderia, por favor, passar aqui o rosto? Eu trouxe a configuração mais atual. Obrigado, viu? Trata-se de um aquilombamento de ex-bolsistas, estudantes de graduação, pessoas que participaram de alguma das ações do programa, intelectuais e intelectuais negros e negras, movimento social, entre outros, que estão vinculados ou não à UFMG. Nesse momento de celebração, obrigado. Nesse momento de celebração, considero que muito mais do que dizer o que tem sido feito, gostaria de pensar em torno dos desafios necessários a serem superados. Nos últimos anos, a população negra, quilombola e indígena tem sido duramente violentada no seu direito à vida. A Covid-19 escancarou ainda mais o quadro das desigualdades socio-raciais. Em pleno momento que as instituições federais de ensino implementaram a Lei 12.711 de 2012, verifica-se um corte orçamentário histórico no Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES. Nesse sentido, sinto-me contemplado na reunião que participei nessa semana do Observatório de Permanência Estudantil promovido pela PRAE. No contexto das políticas de ações afirmativas, é preciso ampliar o nosso entendimento entre a concepção de assistência para a permanência estudantil negra em nossas instituições. Por fim, gostaria de agradecer à professora doutora titular emérita Nilma Lino Gomes por ter idealizado e criado, juntamente com outros colegas, o programa Ações Afirmativas na UFMG. Passado todos esses anos, considero Nilma uma amiga, uma inspiração na luta antirracista. Recordo que o grupo de estudantes negros e negras, sempre juntos, éramos muito estigmatizados como bolsistas do Ações. A resistência naqueles tempos se fazia necessária e, com certeza, com muito menos lacre do que nos dias atuais. Ao refletir a história do Ações, entremeada com a minha, digo com toda certeza para vocês,
valeu e continua valendo a pena lutar por construir uma sociedade pautada na justiça socio-racial. Axé. Bom, gente, sem mais delongas, passamos agora. Gostaria de convidar para compor essa mesa a nossa palestrante, pedagoga da UFMG, mestre em educação, doutora em antropologia social pela USP, pós-doutora em sociologia pela Universidade de Coimbra e em educação pela UFSCar, professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG, integra o corpo docente permanente de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da FAI UFMG, foi coordenadora geral do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão Ações Afirmativas na UFMG entre os anos 2002 a 2013. Dentre as premiações recebidas, destacam o Prêmio Magda Soares, de Pesquisa em Educação, pelo Núcleo de Assessoramento e Apoio à Pesquisa da FAI UFMG 2020, o Prêmio Carolina Bori, Ciência e Mulher, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, como... Desculpa, gente, emoção. Vencedora da área de Humanidades 2022, a medalha Roquete Pinto, de contribuição à antropologia brasileira, concedida pela Associação Brasileira de Antropologia, ABA, 2022, a medalha Reitor Mendes Pimentel, concedida por contribuição ao UFMG, integrou a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, gestão 2010-2014, foi reitora pró-tempore da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, 2013-2014, foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, 2015, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, 2015-2016, do governo da presidenta Dilma Rousseff, é membro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, ANPED, Associação Brasileira de Antropologia, ABA, Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, ABPN, atua como professora voluntária na UFMG, vinculada ao Departamento de Administração Escolar, aposentada, e no nosso programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social. Nilma, por favor. Antes de passar a fala para a Nilma, o Evandro Nunes preparou um vídeo. Por favor, Evandro. Minha avó já dizia, 20 anos não são 20 dias. É um tempo grande, um tempo longo com muita correria. Nesse tempo, muitos por aqui passaram, deixaram memória, deixaram seu recado. Alguns ainda por aqui estão, outros foram navegar em novos mares. Nesse tempo também veio gente de fora, de longe. Rainha por aqui passou. Quilombolas por aqui passaram.
outros estudantes intelectuais de vários lugares também estiveram aqui a partilhar. Mas os daqui também foram para outros lugares, em outras universidades para falar. Foram para a rua para lutar, celebrar e abraçar. E para o samba foram sambar. Com as irmandades, o rosário também louvaram. No candomblé, giraram. Na igreja, oraram. E tudo isso só traz mais o desejo de aquilombar, de fortalecer e ampliar o que já é feito e abrir as portas para quem está a chegar. Bom, me perdoe se alguma coisa ou alguém deixei de mostrar. Mas para falar desses 20 anos, esse tempo grande, Nilma Lino Gomes, eu vou chamar. Vocês vão me matar de emoção. Acho que eu não vou conseguir falar. Muito obrigada. Se o Natal chorou, eu já estou debulhando em lágrimas. Muito obrigada. Ai. Lenço, por favor. Vai borrar a maquiagem. Custei a fazer. Uma maquiagem que combina com máscara. Gente, uma boa noite para todo mundo, para todas as pessoas presentes. Muito obrigada. Obrigada, Natal. Eu quero agradecer, parabenizar a todas, todos e todes por esse momento, ao programa Ações Afirmativas. Quero cumprimentar meus amigos e amiga de mesa, aqui não é colegas de mesa, são amigos e amigas. Acho que cada um aqui sentado representa muito para a minha vida e momentos diferenciados da minha trajetória. Eu confesso que, quando nós começamos o Ações Afirmativas, nós não tínhamos a dimensão de chegar onde nós chegamos. Não tínhamos a dimensão. E eu quero cumprimentar também... Quero cumprimentar também minhas colegas, meus colegas pró-reitores, colegas e colegas professores e professoras da FAI, as estudantes todos que estão aqui, os que já passaram por aqui, os que estão estudando agora. Quero cumprimentar também a parceria que a gente tem com a UENG, na pessoa do professor José Eustáquio, que está ali, que é uma grande parceira, Universidade do Estado, com ações. Eu quero cumprimentar o Tiago, que está ali no áudio, e dizer de que cada uma aqui tem um significado diferente nessa história da Faculdade de Educação, da UFMG e do programa Ações Afirmativas na UFMG. E eu queria também agradecer a todas as pessoas que construíram ações, né? São vários professores e professoras que passaram pelo programa Ações Afirmativas, e uma das pessoas que idealizou o programa junto comigo, eu não poderia deixar de falar, é o professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Eu me lembro muito bem quando saiu o edital Cor no Ensino Superior, e que nós queríamos nos candidatar, era um edital do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, com recursos da Fundação Ford, no momento que nós começamos, era pós-Durban,
era quando o movimento negro tinha pautado a discussão das cotas raciais na sociedade, uma efervescência nessa sociedade brasileira, tanta gente contra as ações afirmativas e contra as cotas, e um manifesto também que aconteceu de pessoas contrárias, depois outro manifesto de pessoas favoráveis, e a UFMG nós víamos tão poucos estudantes negros, né, naquela época, tão poucos estudantes negros, e quando eu vejo esse auditório aqui, realmente é de emocionar, com muito pouco recurso. A gente nem sabia muito bem como fazer projeto, o Luiz Alberto era muito mais experiente que eu nessas questões, e a gente juntou um grupo de professores negros e brancos aqui da UFMG. Era da FAI, da Escola de Ciência da Informação, do Centro Pedagógico, da Faculdade de Letras. E, naquele momento, a gente já começou a inovar, porque nem imaginávamos que, ao fazer os convites para colegas que não eram negros e negras, iam aceitar entrar nesse desafio, e muitas aceitaram. Então, o Ações ele já começou um tanto quanto diferente, porque os outros programas que concorreram, na grande maioria deles, acho que todos eles eram majoritariamente negros, e a gente começou aqui a tentar envolver as pessoas que não eram negras nessa temática. Eu acho que é isso que o programa sempre fez, né? E acho que o objetivo dele foi cumprido, porque falava com Shirley e Rodrigo, quando pegaram a gestão, depois de mim, que o Rodrigo falava muito isso, né? Nós nos constituímos como um projeto de extensão que tinha como objetivo o fortalecimento de estudantes negros e negras na UFMG, a permanência desses estudantes e dessas estudantes aqui. E, naquela época, a luta das cotas fez parte também da luta do Programações Afirmativas. E eu me lembro que, quando nós demos o nome do programa, era na UFMG. E muitas pessoas se confundiam e falavam que eram da UFMG. E eu brigava muito. Não é da UFMG, é na UFMG. Nós queremos que ele se torne, quer dizer, que as ações afirmativas se tornem da UFMG. E eu acho que hoje a gente pode falar isso, né? Principalmente depois dessa resolução do CEP, que eu acho que é um outro passo importante que faltava à universidade dar, que é cumprir a 12.990, né? Então, eu me lembro que esse na UFMG, para nós, era muito importante naquele momento, e dar o nome de ações afirmativas, que era a grande política que nós queríamos implementar, né? Não eram as cotas, eram as ações afirmativas, e as cotas como uma das modalidades. Eu falo isso faz 20 anos, que eu faço essa explicação em todo lugar para onde eu vou. E, naquela época, nós tínhamos como uma grande parceria o Observatório, como Cláudia falou, surgiu junto. O Observatório da Juventude e o Ações Afirmativas. Nós surgimos como programas irmãos. E era Juarez Dairel, Nilmelino Gomes, Nilmelino Gomes, Juarez Dairel. Assim, a gente fazendo muitos trabalhos, muitas correrias, inclusive a logo primeira do Ações. E eu lembro que, na época que nós fomos construir a logo, nós falamos assim, bom, o que a gente quer? Eu falei, não, sabe assim, dialogar com a branquitude e indagar a branquitude? Então, assim, eu pensei, se a gente colocar símbolos afros, imagina, era outro contexto, hein, gente? Era outro contexto. Se a gente colocar símbolos afros para a UFMG, que eu conhecia, que nós conhecíamos, essa UFMG ela vai estereotipar ainda mais o que nós estamos querendo fazer nessa proposta. Então, nós temos que pensar alguma coisa que não está na lógica da branquitude. Como que a gente vai fazer isso? E aí eu fiquei pensando, junto com o Juarez, com a pessoa da comunicação, e a pessoa mostrou várias coisas para a gente, ela mostrou uma espiral. E aí é isso que a gente quer. A gente quer alguma coisa espiralada, que não tem fim, que é o infinito, e que é algo que vai... Pensa num como que chama aquele negócio que faz assim? Um ciclone, né? Uma coisa assim. Um redemoinho, né? Alguma coisa que vai fazendo assim, vai pegando todo mundo assim, e cresce. Então, essa foi a nossa ideia. Nós pensamos assim, vamos criar um símbolo que vai dialogar com os diferentes grupos, e não somente com um determinado grupo, que seria a população negra, naquele momento, se nós utilizássemos, naquela época, um símbolo mais afro. Essa foi a nossa ideia. E essa ideia, ela... pode ser que as pessoas possam pensar hoje, isso não está muito politicamente correto, mas a gente estava dialogando com aquele contexto do UFMG para a gente abrir portas, porque as portas se fechavam muito para a gente quando nós começamos aqui.
E eu me lembro que, quando o programa saiu no boletim da UFMG, que nós tínhamos sido aprovados, etc., etc., eu recebi e-mails de colegas que eu nem sabia de onde era. E eu guardo isso até hoje. Está lá na minha caixinha do UOL, falando assim: olha, não te conheço, mas você está implantando racismo aqui na universidade, sabe? Assim, recebi, na época do Monteiro Lobato foi do mesmo jeito. Eu recebi tanto e-mail assim, racista mesmo, que eu guardo um dia para as minhas memórias, que eu ainda devo publicar, e de colegas que eu nem conhecia. Então, assim, a pressão era uma pressão muito grande, mas era uma pressão do conservadorismo mineiro. As pessoas não chegavam e falavam assim na sua cara, mas as pessoas iam naquela ambiguidade do racismo, desqualificando uma luta, desqualificando o projeto que a gente tinha. E me lembro, inclusive, de aqui na FAI, assim, ser cercada por colega no corredor. Eu escrevi isso no meu titular. E o colega falou assim, uma vez, quando nós já conseguimos mais recursos de bolsa e saímos das bolsas de extensão para as bolsas de pesquisa, e um colega falava assim: olha, eu admiro muito o seu trabalho, doações, entendo bolsa de extensão para esses meninos, porque eles têm que dar um retorno social. Assim, a concepção de extensão era a pior possível, né, Cláudia? Mas bolsa de pesquisa você pegou pesado. Me lembro disso como se fosse hoje. Um colega de departamento, não do meu departamento, viu? É do outro departamento, que eu não vou falar quem. Nas memórias eu vou falar. Nas memórias eu vou dar o nome de todo mundo. E eu me lembro... E eu me lembro que eu falei com ele assim, mas eu não sei o que é muito bem o que eu falei, mas eu falei com ele que a nossa ideia era justamente essa, de pegar pesado mesmo. É isso que a gente queria fazer. A gente queria pegar pesado com a universidade. E que os estudantes tinham direito. Gente, eu já enfrentei cada coisa. Eu me lembro de uma vez que eu estava aqui, ó, saltitante, alegre, assim, no hall de entrada, e desceu aquele monte de menina, assim: professora Nilma, o professor tal está falando mal de ações afirmativas na sala de aula. Eu falei: como? O professor fulano está falando mal de ações na sala de aula. E eu não sei, gente, sabe que eu te pego aquele dia que vira assim, né? A pomba gira, vira assim, e eu falei: onde que ele está? E os meninos falam: está lá na sala de aula. Gente, vocês acreditam que eu subi essas escadas aqui? Fui na sala do professor e encontrei com ele ali, ó, subindo, descendo as escadas. Eu falei: como você pode estar falando mal? Gente, e era um colega que se colocava parceiro nosso, sabe? Eu fiquei muito irritada. E ele: não, Nilma, mas é porque essa coisa dos estudantes negros, não sei o quê. Gente, eu falei tanto na cabeça desse moço. E aí virei as costas e saí pisando duro, que tal? E me lembro de outra vez da Wanda comigo, a minha super parceira Wanda, que sempre me deu uma força danada no Ações Afirmativas. E a gente fazia um congresso, um seminário de educação infantil, cheio de convidados de fora e tal. E as pessoas chegando de turbante, tinham pessoas do candomblé, tinha pessoas que não eram do candomblé, né, de adereço mesmo e tal. E as meninas chegaram com um folhetim evangélico e falaram assim: olha o que o porteiro está dando para todo mundo que entra de turbante aqui. Ô, gente, pode uma coisa dessa? E eu lembro que eu também saí igual uma doida daquele auditório, Luiz Pompeu, e desci essa escada assim. Tchuf. Aí eu vou lá falar com ele. E a Wanda: eu não perco isso, foi atrás de mim. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei com o porteiro, assim, aí respirei fundo, falei: meu senhor, isso aqui é uma universidade pública, as pessoas têm o direito de entrar e sair aqui, todas as pessoas, sem discriminação. Isso que o senhor está fazendo é uma discriminação, o senhor não pode fazer. O senhor sabia que isso é discriminação? Ah, mas é porque nós temos um Deus que é de todos e tal. Eu falei assim: olha, muito bem que o senhor pense assim, mas as pessoas têm o direito de pensar de outra forma. O senhor presta um serviço para essa universidade. Se o senhor não mudar a sua posição, eu vou fazer uma reclamação formal do senhor. E sinto muito, o senhor vai perder o seu emprego, falei com ele. O senhor não pode fazer isso. O senhor pode fazer isso na sua igreja, mas aqui o senhor não pode fazer isso. Imagine se as pessoas fossem na sua igreja distribuir um folhetinho contrário, falando de uma outra religiosidade para o senhor. Que o senhor ia achar certo? Não, senhora, não sei o quê, a senhora me desculpe, não sei o quê, guardando os folhetinhos e tal, e tal. Então, assim, eu estou contando essas experiências, são mínimas, de situações que a gente enfrenta nesse cotidiano. Eu sei que cada um aqui teria 1001, né, questões para falar. Mas é para dizer para vocês que, depois que eu saio e entra Shirley e Rodrigo para dar continuidade do Ações, e depois, quando Shirley e Rodrigo fazem uma outra passagem da vida e entra Natalino para coordenar o Ações, cada um do seu jeito, né?
cada um a seu modo, eu só posso agradecer imensamente por tudo isso que tem acontecido aqui, nessa faculdade, nessa universidade, e das pessoas parceiras que estão conosco. E eu me lembro que, se tinha alguma coisa que eu tentei fazer, era não interferir, é ou não é? Porque tem uma história da pessoa que sai da coordenação e continua coordenando, não tem? A pessoa se afasta, não, faz desse jeito, coloca daquele jeito e tal. Eu falava assim, eu não vou interferir, porque a minha passagem pelas ações, ela terminou, agora são outras pessoas. Porque se tinha uma coisa que nós fazíamos e pensávamos fazer, era formar quadros. Essa era a nossa ideia, era formar quadros acadêmicos, políticos, intelectuais, artísticos. Essa é a concepção das ações afirmativas, na minha perspectiva. E era a concepção que o programa tinha. E, ao você formar quadros, os quadros acadêmicos, intelectuais, artísticos, políticos, etc., eles têm que ter autonomia para construir, não é isso? A trajetória, os projetos que desejam, da forma como melhor entendem. Então, esse é um dos ensinamentos, talvez, que o Ações Afirmativas me deu. E o que eu penso é que essa universidade, ela é uma universidade referência para o Brasil, internacional e nacional. E nós sabíamos que o que fizéssemos aqui, na perspectiva das ações afirmativas, ia, na expressão da Chile, ia reverberar nacionalmente e também internacionalmente, e isso aconteceu. Então, eu queria dizer para vocês que tudo o que aconteceu nesses 20 anos não aconteceria se a gente não tivesse essa força ancestral que nos move. E essa força ancestral que nos move, que nos permite chegar até onde nós chegamos, e essa força ancestral que nos move, que movimenta o movimento negro, que é o protagonista central disso tudo que acontece, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo a possibilidade desse espaço, né, da ciência, epistemológico, de uma epistemologia que ainda não é epistemologia plural, pensando aqui quando o pró-reitor de graduação falou, porque ela precisa ser negra, ela precisa ser quilombola, ela precisa ser indígena, ela precisa ser do campo, não é isso? Ela precisa ser das classes populares, ela precisa da classe média. Aí, como o Rodrigo fala, vai ser universidade, né? Porque você vai ter essa dimensão plural aqui dentro. E, mais ainda, ela tem que ser uma universidade afirmativa, porque ela é pública. Então, para ser afirmativa, ela tem que ter a cara do povo. Ela não pode ter a cara da elite, sendo uma universidade pública. O caráter público de uma universidade tem que ser um caráter plural. E, num Brasil com 56% de população negra, tem que ser uma cara preta, não pode ser uma cara branca. Não é isso? Então, a gente tem que fazer esses elos, né? Porque, muitas vezes, a impressão que se dá é que a população negra quer tudo só para ela, né? E eu sempre vou dizer isso. Se tem uma luta que eu vejo, que é uma luta muito democrática, é a luta antirracista. E ela é democrática porque, na hora que nós levantamos a bandeira contra o racismo, né? A bandeira antirracista, e falo isso sempre, nós mexemos em algo que é estrutural, não é isso? Que é estruturante da sociedade. Toda leitura colonial, decolonial que a gente possa fazer. Então, quando a gente mexe em estrutura, é como você arrancasse uma planta que vem com a raiz, cheia de pedaços de terra e com várias nervurinhas. Então, na hora que você mexe no racismo estrutural, vem também um monte de outras desigualdades estruturais estruturantes. Vem o gênero, vem a questão LGBT, vem a questão da desigualdade econômica, vem as questões quilombolas, vem as questões do campo, vem uma série de questões. E o que o movimento negro tem nos educado e reeducado na sociedade é que, quando você encara fazer uma política antirracista, você constrói também a possibilidade de ampliar a democracia para muitos outros grupos.
E eu acho que é isso que os 20 anos do Ações têm mostrado para nós. Quando nós tínhamos um pequeno projeto de extensão, que depois se tornou pesquisa, ensino e extensão, e já faz, inclusive, internacionalização, olha quantas pessoas, né, nós fomos envolvendo, quantas pessoas foram sendo envolvidas. Então, quando eu vi a mesa que se compôs hoje, no início, eu fiquei pensando, há tempos atrás, essa mesa, a gente não conseguia fazer uma mesa assim, com pessoas da instituição envolvidas na temática da questão das ações afirmativas, de reconhecer que a universidade tem que construir políticas de ações afirmativas, que são políticas antirracistas dentro da universidade, falando pela instituição, né? Então, isso é uma mudança estrutural nessa universidade e que ainda precisa mudar muito, porque não é à toa que, quando faz o levantamento de qual instituição tem mais professores e professoras negras, é a Faculdade de Educação. Mas eu quero ver isso na odonto, eu quero ver isso na medicina, eu quero ver nas biomédicas, quero ver nas áreas, na arquitetura, é isso que nós queremos ver. Então, essa cara plural da universidade, ela não pode ser a cara apenas em alguns espaços, não é isso? Porque, inclusive, a universidade pega carona naquilo que está sendo realizado mais em alguns espaços, para falar que é toda a universidade, não é isso? Mas não é toda a universidade ainda. Então, eu penso que esse é um outro passo, e é um passo que não é só na UFMG, esse é um passo das ações afirmativas em todas as universidades públicas que nós encontramos. Em determinadas áreas, há pouquíssima presença, ou a presença só porque implementou a 12.711, porque, se não implementasse, nem aquele grupo estaria ali. E a 12.990, que eu acho que quanto mais ela for sendo implementada, ela também vai trazer questionamentos para áreas que não topam fazer essa discussão, não é mesmo? E esse vai ser, né, Rodrigo, um desafio para a nossa reitoria, né, Cláudia? Que é discutir com as outras áreas onde a presença da branquitude ela é muito mais estrutural do que, propriamente, a presença da diversidade, como, por exemplo, as áreas das humanas e as áreas sociais. Então, eu penso que essa caminhada que a gente tem feito é uma caminhada muito coletiva, ela jamais foi uma caminhada individual. E acho que isso que faz o diferencial do Ações Afirmativas e da luta por ações afirmativas e por políticas de direito na sociedade brasileira. É porque é uma luta que ela é coletiva. E se tem uma coisa que eu acho, e por isso o meu livro, eu trouxe 2 para sortear. Por isso que o meu livro chama o Movimento Negro Educador, né? É porque, de fato, pensa, cada pessoa que está sentada nessa cadeira, pensa você há 20 anos atrás, pensa o que você já sabe hoje sobre a questão do racismo no Brasil, sobre as políticas de direito, sobre as políticas de ações afirmativas, sobre a ideia de que a universidade tem que ser diversa para ela ser universidade, de fato, essa universidade pública. Pensa se há 20 anos atrás você sabia o que você já sabe hoje. Ninguém, nem eu, ninguém. Então, nós fomos nos reeducando. Então, não é só nos politizando, entendeu? Nós nos politizamos, sim, mas nós nos reeducamos e passamos a agir de forma diferente. Porque esse é o processo educativo que eu falo. Não é uma coisa piegas, assim, vamos educar o mundo, ai. Não, não se trata disso. É de reeducar para você mudar de postura. E, ao mudar de postura, você muda o comportamento e a forma de intervir. Sabe? E você reeduca outros e outras. É nesse sentido. E, muitas vezes, a reeducação implica em tensões, em conflitos, em divergências, né? Choques que você tem. E isso faz parte também desse processo educativo e reeducativo. E, quando eu olho há 20 anos atrás, eu vejo que a Nilma que eu sou hoje e a Nilma que eu fui, eu aprendi e muito com o movimento negro. Das formas mais diversas, e por isso eu tenho tanta reverência por esse movimento social. E porque eu sei que muitas outras pessoas têm sido reeducadas e educadas por ele. Eu, recentemente, fui à Folha de São Paulo dar uma entrevista pela campanha do Lula. Eu fui falar sobre a questão do racismo, da pauta antirracista na campanha do Lula. E eu me lembro que eu fui, assim, Folha de São Paulo, aquela coisa toda, e, quando eu cheguei na Folha de São Paulo, eu
eu nunca tinha entrado na Folha de São Paulo. Então, aquela coisa, tchá, 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 parece filme, todo mundo naqueles, como é que chama? Aqueles nichozinhos trabalhando e tal. E, quando me levaram lá no fundo, eu cheguei, tinha o quê? Tinha uma jovem negra, jornalista, e a pessoa que ia me entrevistar, e quem vê, né, era um jovem negro também, jornalista. Depois, quando vieram colocar o microfone, uma jornalista negra também, uma jovem que veio, e tinha os outros jornalistas brancos, etc. E eu fiquei contando, acho que tinha uns 3 ou 4. E eu fiquei pensando, gente, há 20 anos atrás, a Folha de São Paulo teria pelo menos 4 ali comigo, jornalistas negros. E ela já tem, hoje, uma seção de diversidade, tem trainees negros, etc. Vê o que eu estou chamando de sociedade ser não só politizada, mas reeducada? Esses espaços sequer pensavam na desigualdade racial que era reproduzida no seu interior. E essa mudança que está lá é uma mudança que nós fazemos parte dela. E o Ações Afirmativas faz parte dessa mudança também. E, quando eu cheguei, sentei com um rapaz que ia me entrevistar, ele falou, e aí, professora, como é que a senhora está vendo as coisas antes de começar? Eu falei assim, muita luta e tal, mas a gente tem dado passos interessantes e tal. E ele ficou assim comigo, eu falei, imagina nós dois, isso não estava gravado, nós dois aqui presentes nessa sala, fazendo essa entrevista, é significado de que alguma coisa tem mudado. Aí ele falou assim, não, professor, mas demorou 400 anos, né, para chegar aqui. E eu falei com ele assim, olha, se a gente não tomar cuidado, esse grupo conservador reacionário que tomou o poder e quer ficar nele, vai querer que demore mais 400 anos para fazer mais mudança, falei com ele. E ele ficou assim, me olhando com uma carinha, né, e tal. E eu fiquei pensando depois, quando saí daquele espaço, eu citei Bell Hooks na minha fala. Quando eu saí, a jovem negra que estava fazendo a reportagem virou para mim e falou assim, não, professor, não vai citar Bell Hooks? Nossa, é demais, né, e tal. Falou assim comigo. E eu falei, pois é, e eu adoro aquele livro Tudo sobre o Amor dela, eu dei para o Lula de presente e tal. A senhora viu o último sobre... Gente, imagina o que é isso. Pensa essa cena na Folha de São Paulo. Essa cena entre mim e uma jovem jornalista. E ela fez uma reportagem, ela escreveu uma reportagem que tinha uma perspectiva, na hora que estava escrito, que era uma perspectiva nossa, uma perspectiva afro. Isso é educar e reeducar essa sociedade, isso é politizar, isso é lutar contra o racismo, isso é você fazer intervenções. E eu acho que é exatamente isso que esse programa fez e faz. Hoje, de uma forma muito mais colegiada, com uma outra característica que o Natalino traz. Então, tudo isso aqui, por mais que eu fique muito feliz, mas é mérito nosso, né? É uma trajetória nossa, é mérito nosso. Isso que me orgulha, é isso que me deixa feliz, porque eu olho e não me vejo sozinha. Desculpa. Eu olho para vocês e eu não me vejo sozinha. Eu entro nessa UFMG e é tanta gente que eu falo, que gente que eu nem conheço. E eu penso assim, puxa vida, nós construímos junto alguma coisa. E é isso que vai fazer vencer o fascismo, gente. É isso que vai fazer vencer isso que a gente está enfrentando. É isso. É isso. Então, nesse 2 de outubro, nós temos uma responsabilidade social, porque nós não vamos parar de lutar, mas a gente tem que entender que isso que nós construímos aqui, nós não podemos deixar que fascistas roubem isso que é a liberdade e a democracia, de fato, que a gente quer construir nesse país e nessa universidade. Então, acho que eu deixo para vocês essa mensagem. É de que, por mais duro que está sendo, e está muito duro, lembra disso que a gente está vivendo aqui. Lembre de quantas outras pessoas poderiam estar nesse auditório e não estão, mas estão sintonizadas no YouTube. Tem gente que vai ver isso aqui depois. Lembra-se que aqui há uma presença de outras vidas que a gente não vê, mas que estão felizes com o que a gente construiu. E são essas que vão nos dar força. E não vão nos dar força, inclusive, para a gente derrubar esse outro grupo que está querendo usurpar tudo isso que a gente constrói com tanta luta nessa sociedade. Então, eu tinha uma outra fala preparada, escrita, mas
quis o destino que eu falasse o que eu falei aqui, porque eu acho que é um momento de emoção. E é um momento da episteme que sai do afeto que emancipa. Denilson está aí. E eu sempre tenho essa leitura, que o afeto ele é emancipatório. Então, a gente não pode deixar que a violência e a crueldade nos roubem isso que é o nosso elo ancestral. Sabe? É esse afeto com radicalidade. É esse afeto com tensionamento quando tem que tensionar. Mas é isso que nos move a não deixar que sejamos endurecidos o tanto que o ódio e a cultura do ódio é e faz sofrer. É isso que eu quero deixar como mensagem para vocês. E que a gente mude esse país no dia 2 de outubro. Obrigada. Eu gostaria de convidar o Marconi e a Andressa para trazer uma homenagem em nome do programa Ações para a Nilma, e queria quebrar o protocolo também. Tem a lista aqui, tem 115 números para ela falar 2 números. Tá bom, obrigado, viu? Então... Andressa Marconi vai dar uma homenagem em nome do programa Ações. Por favor, não saiam do auditório sem levar o mimo do marcador de 20 anos do Ações Afirmativas, viu? Gente, eu queria quebrar o protocolo. Nilma, entre 116 números, fala o primeiro, por favor. 13. Quem que é o 13? Nilma, entrega, por favor. É o Isaú. Por favor, fala um outro número. Agora eu vou falar um aqui, tem pouca. Vem, Isaú. Até 113? 116, 97. 97, gente. Vem, Isaú, vem, Isaú. Que eu ainda vou entrevistar. Quem que é o 97? Vem, Érica. A Érica gritou. Gente, eu queria quebrar o protocolo. Deixa só a Érica pegar aqui o livro. A Érica. A Érica deu um grito. Veja bem, a gente hoje não vai ter um momento mais aberto para a fala, devido a algumas questões que a professora Nilma, né, tem. Então, eu gostaria de quebrar o protocolo e convidá-los e convidá-las todas para vir aqui na frente para fazer uma foto toda coletivaça aqui. Bora? Vem, gente. Vem, gente. A gente chega aqui primeiro, a gente vai fazer uma selfie daqui e depois uma daí. História, né?
Vem, gente. Aí depois a gente tira de lá pra cá. A gente tira assim e depois tira pra cá. Vem. Agora calma aí, vem cá. Assim, agora vai se lá. Assim cabeu mais. Mas pegou geral. Pegou geral. Eu entendi. Agora eu acho que juntando aqui pra chegar lá, vem. Ai, foi mal. Cuidado. Vem, ocupação. Vem, companheiro. Já faz tempo, Ô, Tiago, por favor, você poderia bater uma foto e depois, se bater uma foto com a gente? Bate várias pra garantir. Vem, povo, vem. Gente, não esqueça de pegar o marcador de 20 anos doações que está aqui com a Andressa, por favor. Boa noite para nós, gente. É isso.